Pessoal, na aula de hoje de ciências, nós vamos fazer a devolutiva da atividade remota de ciências de número 3, tá bom? É importante lembrarmos que essa é a terceira atividade remota do nosso segundo trimestre, tá certo? É de muita importância que vocês façam essa atividade, que vocês entreguem em tempo hábil para que a gente possa estar validando cada atividade dessa, tá certo? Então, essa atividade remota, o nosso conteúdo foi o conteúdo de composição, estrutura e localização do sistema solar no universo, tá certo? Teve uma carga horária de 2 horas e hoje nós vamos fazer a devolutiva. Então, atividade remota de ciências número 3. Então, no decorrer dos nossos estudos sobre a composição, estrutura e localização do sistema solar no universo e temas adjacentes, nessa atividade iremos mostrar os conhecimentos que foram adquiridos durante o percurso, tá certo? Então nós temos aqui um primeiro texto para iniciar, tá bom? Para introduzir, para a gente relembrar um pouco do nosso conteúdo e depois ir às questões. Então nós temos aí um pequeno texto, ó. Os planetas são classificados em telúricos e jovianos. Nós já estudamos, galera, sobre esse conceito, né? Nós temos 8 planetas no sistema solar. 4 são classificados como telúricos e 4 são classificados como jovianos. Então vamos aí desmistificar, né, diferenciar cada um deles aí. Então os planetas telúricos também são chamados de planetas terrestres, interiores ou rochosos. São planetas relativamente pequenos em comparação com os maiores do sistema dos outros planetas. Localizam-se próximo ao Sol e apresentam uma superfície sólida. Aí não falou nesse texto sobre os jovianos, tá bom? Só que a gente já consegue ter uma noção. Se os planetas telúricos são aqueles planetas que estão mais próximos do Sol, eles apresentam um tamanho menor, são planetas, né, com a temperatura mais quente, tá certo? Esses aí são os planetas telúricos. A pergunta quer saber: assinale a alternativa que indica apenas os planetas rochosos. Professor, quais são os planetas rochosos do sistema solar? São os planetas telúricos, são os planetas terrestres. Então a gente pode estar chamando de planetas telúricos, né? Planetas telúricos, ou planetas rochosos, ou planetas terrestres, que são a mesma coisa. São aqueles que são localizados, né, mais próximos do Sol, com a temperatura um pouco mais alta. Quais são, galera? Os 4 planetas que estão mais próximos do Sol, que são os 4 planetas que são rochosos. É fácil, né? Temos aí na letra A, Terra, Vênus, Urano e Netuno. Só Terra e Vênus, né? Urano e Netuno já são jovianos. Letra B, Marte, Terra, Saturno e Mercúrio. Só Marte e Terra aí, né, galera? Que é telúricos. Saturno e Mercúrio, Saturno é joviano e Mercúrio, ele também é telúrico, né? Inclusive ele é o mais próximo do Sol. Vênus, Marte, Plutão e Urano, é esse aí. Lembrando que Mercúrio, Marte são considerados telúricos. Plutão e Urano, lembrando que Urano é um planeta joviano, né? Ele é gasoso, só que Plutão ele foi rebaixado, ele deixou de ser planeta e passou a ser classificado como planeta ou não. Então nós vamos ter como resposta correta aí a letra D. A letra D é onde diz aí, ó, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. São esses aí os 4 planetas telúricos, que são aqueles planetas rochosos, os planetas mais próximos do Sol. Inclusive vem na ordem, né? Primeiro é Mercúrio, segundo é Vênus, terceiro Terra e quarto Marte. Professor, o senhor falou de planetas telúricos. Quais são os planetas rochosos então? Os planetas jovianos então? Os planetas jovianos, galera, são aqueles planetas formados por gases, né? A sua maioria é composto por gases, pelo hélio, pelo hidrogênio, tá certo? Esses planetas são planetas mais distantes do Sol, são planetas com temperaturas mais baixas. Quais são eles? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá certo? E dessa forma a gente consegue, dentro dessa questão e com esse pequeno texto, aprender e também a diferenciar a classificação de planetas telúricos e de planetas jovianos. Partindo aqui, galera, para a questão número 2, vem um pequeno enunciado para a gente identificar que planeta é. Achei essa questão bem interessante. Diz o seguinte, ó, é o 6º planeta do sistema solar a partir do Sol, sendo o segundo maior desse grupo. É conhecido por ser rodeado de anéis e ser classificado como um planeta gasoso ou joviano. Então já trouxe algumas características aí, ó. Ele é o 6º planeta. Quem é o 6º planeta do sistema solar? Vamos lembrar aí? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter
Saturno. Sexto planeta do sistema solar é Saturno. Vamos continuar com as características dele. É o segundo maior do sistema solar desse grupo, tá certo? O maior que tem é Júpiter. Inclusive na questão anterior aí, ó, a gente consegue em algumas questões aí à frente, né, descobrir isso, traz esse dado que Júpiter é o maior planeta do sistema solar. E o segundo maior, Saturno. É conhecido por ser rodeado de anéis. Quem é? Saturno também. E é um planeta gasoso, né? Um planeta joviano. Temperaturas baixas, mais distante do Sol. Quem é esse planeta, galera? É Urano, Netuno, Saturno, Júpiter ou Vênus? Nós temos aí como resposta Saturno. Questão C. Perfeito? Então, questão bem interessante. Essa questão 3, galera, é uma questão que nós já trabalhamos em outras atividades. Mas vamos entender o contexto dela. Editoras de livros didáticos, preparem-se. Plutão não é mais o nono planeta do Sistema Solar. Cerca de 2.500 astrônomos, convocados pela União Astronômica Internacional, a IAU, né, a sigla IAU, foram a Praga, né, capital da República Tcheca, e decidiram no voto rebaixar o astro descoberto em 1930 pelo americano Claude Cobausch, com a decisão: o Sol com uma família de 8 planetas. Antigamente nós tínhamos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Agora Netuno deixa de ser planeta, né? Ele foi rebaixado à segunda divisão. Então Plutão será denominado um planeta anão, categoria recém-criada, que também irá abraçar todos os objetos aproximadamente esféricos, além da órbita netuniana, tá certo? Então foi um texto retirado, né, de uma parte lá do jornal G1, tá certo? g1.globo.com. Então, certo. Então, vamos lá. Entre os motivos que levaram ao rebaixamento de Plutão a um planeta anão, podemos analisar corretamente. Então, vamos ver aí qual foi o motivo, né, para esse rebaixamento de Plutão. Possui tamanho reduzido? Será que só foi isso, galera? Não, né? Não. Letra B, a sua órbita não é totalmente autônoma? Sim, né? Seria a letra B. Vamos continuar. O seu formato é indefinido? Não, não seria por isso. Não realiza movimento de rotação? Realiza, ele tem seu movimento de rotação. Não possui atmosfera? Possui também atmosfera. A questão é o quê? A sua órbita não é totalmente autônoma. Vamos lembrar, galera, de outra questão que nós trabalhamos, né, e também durante nossas aulas. Plutão ele deixou de ser classificado um planeta e passou a ser classificado como planeta anão por 3 motivos principais. Quais são esses motivos? Plutão, para que um planeta, na verdade, ele seja planeta, ele precisa obedecer a 3 regras, e Plutão desobedeceu uma dessas aí. Então, quais são as 3 regrinhas aí consideradas pela União Astronômica Internacional? Primeiro, o planeta ele tem que estar em órbita de uma estrela maior, que seria um Sol. No caso, nosso sistema, o nosso Sol. Ele tem que estar em órbita, certo? Plutão está. Segunda regra, ele precisa ter sua própria órbita. Ele precisa ter seu movimento de rotação, ele precisa ter sua própria órbita. Plutão também tinha. Só que a terceira regrinha é onde Plutão não se enquadrou, que é o planeta precisa ter sua órbita autônoma, ou seja, ele tem que ter sua própria órbita sem receber influência de nenhum outro astro. E é o caso de Plutão. Ele estava recebendo influências de Netuno e de demais planetas. Ele estava sendo atraído por outros planetas. E isso não pode acontecer, tá certo? Então, isso aí foi o motivo. Por isso que a nossa resposta correta aí da questão 3 é a letra B. Sua órbita não é totalmente autônoma. Por isso que Plutão foi rebaixado a um planeta anão. Então, são esses conceitos, galera, que são de suma importância para que a gente obtenha, tá certo? Esse nosso conhecimento. Questão 4 agora. Vamos ver na questão 4. Sobre o planeta Júpiter, aí sim, ó, assinala a alternativa incorreta. Ou seja, eu tenho aqui embaixo, galera, letra A, B, C, D e E. Dessas 5 alternativas que nós temos, 4 vão estar corretas e uma incorreta. E a questão quer saber, assinalar, né, nós vamos marcar a alternativa incorreta. Então, nós vamos ter 4 certas e uma errada. E a gente quer saber essa errada para a gente marcar. Então, sobre Júpiter, é o maior planeta do Sistema Solar. Isso é verdade, né, galera? Júpiter ele é o maior planeta do Sistema Solar. Isso aí é fato.
Letra B. É circundado por um sistema de anéis. Sim, mesmo que são anéis, né? É formado por pedaços de rochas e poeiras, que dá aquela tonalidade amarronzada, mas ele é sim, possui anéis. Letra C. Não possui uma superfície sólida. Verdade. Júpiter, galera, não possui uma superfície sólida. Por quê? Porque Júpiter ele é um planeta joviano. E os planetas jovianos são formados por gases, né? A maioria por hélio, por hidrogênio. Diferentemente dos planetas telúricos, né? São formados por rochas, são os planetas terrestres. Então, isso também está correto. Letra D, é um planeta gasoso. Sim, Júpiter ele é um joviano. Se ele é um joviano, ele é um planeta gasoso. E a resposta correta aí, né, no caso, a resposta que a gente vai marcar é a letra E, que é onde está o erro. Não possui luas ou satélites naturais. Júpiter possui luas sim. Júpiter possui luas sim, como Gamídeis e Europa. Né, duas luas interessantes, inclusive possui água lá nessas luas. Né, acredita-se que possui água lá nessas luas, né? Tá certo? Mesmo que o estado é sólido. Então, Júpiter não possui luas? Possui sim luas. Então, essa aí é a resposta que nós vamos marcar, que é a única incorreta que tem. Então, letra E aí, tá certo? E questão 5 nós temos aí, ó, de acordo com a IAU, né, que é a União Astronômica Internacional, os corpos celestes, para serem considerados planetas, precisam apresentar as seguintes características, exceto, ou seja, eu vou ter aí 5 alternativas, 4 estão corretas e uma errada. É essa questão errada que nós vamos estar marcando. Então vamos analisar cada uma e saber se está certo ou errado. Aquela que foi errada, a gente vai marcar. Então, para ser planeta, quais são as características desse astro? Órbita definida ao redor do Sol. Está certo, beleza? Então está correto aí, ó. Órbita definida ao redor do Sol. Precisa ter uma órbita em torno do Sol, beleza. Movimento de translação autônomo, sim. Seu movimento não pode ser interferido por nenhum astro. Foi no caso lá de Plutão, ele não tinha essa autonomia na sua rotação, né? No seu movimento de translação. Ele era influenciado. Aí tá certo aí, ó. C. Forma arredondada. Sim, né? Você tem uma forma, né? Ou oval, elíptica, né? Mais uma forma mais puxando para o arredondado. Letra D, luz própria. Sim, então luz própria, galera, para ser planeta? Não. O que vai ter luz própria é quem? As estrelas, né? Que possuem luz própria. Os planetas, os satélites naturais, eles não possuem luz próprias. Então, resposta correta para a questão, né? Por que, professor, essa correta? Porque quer saber qual é a alternativa que está incorreta, que está errada. Qual é que está errada aí? Letra D, luz própria. Um astro não precisa ter luz própria para ser planeta. Então, essa característica está errada. Então, nós vamos marcar aí a letra D como resposta. E a letra E, equilíbrio hidrostático, precisa ter, né? Então, a resposta do 5 aí é luz própria. Então, para um planeta ser planeta, galera, vamos lembrar, não é necessário ter luz própria, não. O que é necessário? Ele precisa ter uma órbita em torno de uma estrela, que no caso é o Sol. Ele precisa ter seu movimento de rotação, sua própria órbita, tá certo? E não pode receber influência de nenhum outro astro. Então, esses aí são os 3 critérios definidos, né, pela União Astronômica Internacional, que se reuniu em Praga, né, capital da República Tcheca, para rebaixar Plutão como planeta. E nesse momento ele passa a ser planeta anão. E isso ocorreu em 2006, tá certo? E a questão 6, galera. A questão 6 aí, ó, diz o seguinte, ó, sobre o sistema solar, analise V para verdadeiro e F para falso. Então nós vamos ver aí, ó, cada itemzinho desse e assinalando aí V para verdadeiro e F para falso. Vamos ler cada um e vamos analisando. Então, sobre o sistema solar, tem um apanhado geral. O Sol compõe a maior parte da matéria de seu sistema e realiza um movimento de rotação. Sim, certíssimo. O Sol ele é o maior astro, né? A maior massa do sistema solar. E realiza um movimento de rotação, assim, gira em torno, né, de seu próprio eixo. Segundo, todos os planetas... Então, esse primeiro aí é verdade, né? Vou colocar um Vzinho aí, ó, V de verdade. Segundo, todos os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação. Sim, todo planeta, para ser planeta, lógico, ele precisa estar em torno de uma estrela, que no caso o Sol aí. Como é o nome desse movimento? Movimento de translação. No caso do planeta Terra, dura 365 dias. No caso de Marte, dura o dobro. É isso?
Então, o segundo também está correto. Então, é V também para o segundo. Terceiro, Plutão em 2006 foi rebaixado para a categoria de planeta não, apenas por ser muito pequeno. Então, pessoal, realmente Plutão foi rebaixado para a categoria de planeta não, sim, em 2006, exatamente. Só que vai errar aí a questão, que vai deixar essa questão falsa, é que o motivo não foi por ele ser muito pequeno. Qual foi o motivo? Porque ele não tinha uma órbita totalmente autônoma. Então, Plutão não tinha uma órbita autônoma. Isso que levou a Plutão ser classificado como planeta e não por ele ser muito pequeno. Certo? Então, essa questão 3 aí é falsa. Questão 4. O sistema solar é composto por 8 planetas, 4 deles rochosos e 4 deles gasosos. Perfeitos. Então, o sistema solar nosso hoje atual possui 8 planetas, tá certo? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, que são os planetas rochosos, são chamados de planetas telúricos, e Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são os planetas gasosos, chamados de planetas jovianos. Então, essa questão 4 é verdadeira. Questão 5 também é verdadeira, né? O maior planeta do sistema solar é Júpiter, então verdade isso aí. 6. Os dois planetas vizinhos da Terra são Marte e Júpiter. Errado, né, galera? Os planetas vizinhos da Terra é quem? Vênus e Marte. Então, essa questão 6 aí está errada. Então, é falso. A questão 7. A Lua terrestre é o único satélite natural do sistema solar. Não. É o único satélite da Terra. Mas no sistema solar existem tantos outros. Existe Phobos e Deimos, que é para Marte. Existe Ganímedes, Europa e tantos outros satélites naturais. Então, questão falsa aí. E a questão 8 e última, apenas o planeta Terra apresenta água em seu estado líquido em todo o sistema solar. Também não, né, galera? Existem mais planetas, né, e também satélites naturais que possuem água, né, mesmo que em estado gasoso ou em estado sólido, tá certo? Mas possui. Então, pessoal, a gente termina nossa frase, nossa correção aqui, tá bom? Eu deixei para vocês uma frase de Albert Einstein e seu legado: o mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aqueles que permitem a maldade. Para a gente finaliza então com essa frase de Albert Einstein, esse grande cientista, esse grande estudioso. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, tenham sanado suas dúvidas, tá certo? Com a nossa atividade remota de ciências de número 3. Então, desde já um forte abraço e até a próxima aula.